O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, era de Simão, pediu para que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. E assim fizeram. Apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. E que o espanto se apoderou de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescadores de homens. Então levaram a barca para a margem e deixaram tudo e seguiram Jesus. Irmãos e irmãs, é para nós palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. É pela graça de Deus que sou o que sou. Que cada um de vocês também está aqui. É pela graça de Deus que vocês existem, não é? A primeira coisa bonita, e nessa celebração de hoje, as reflexões, tanto da primeira, segunda e terceira leitura, é para nós reforçar assim que quando nós acreditamos em Deus, por mais fraco que somos e pecadores, nós alcançamos a graça. E essa graça só vem transmitida através da nossa força para com Deus. E eu fiz questão de fazer algumas anotações, que é de suma importância assim para nós, e que ao sair daqui, a gente possa levar algo de importante na nossa vida. Também para os nossos ouvintes que estão sintonizados na Rádio Alvorada e conectados os internautas aí também, não é? Na primeira leitura de hoje, vocês viram o profeta Isaías, ele indo ao templo, se depara com a tamanha pequenez que ele tinha. E ele é surpreendido, ele é convidado a fazer parte do reino de Deus. E quando ele se depara e ele é convidado, ele se sente o menor de todos os que estavam lá. Ele sentiu muito medo e apavorado, dizer: quem sou eu, não é? Eu sou um pecador, o que eu vou fazer no meio desse povo? Talvez você que está sentado no banco aqui também, pensa nisso, não é? Mas o que eu posso fazer para também ajudar na missão da minha igreja?
mas eu sou aquela pessoa tão inútil, talvez pensa assim, não é? E é pelo contrário, se você deixar a graça de Deus, Deus vai tocar na sua vida. E olha o que disse essa leitura. Isaías narra a sua vocação, nascida de uma visão do templo. Ali o profeta reconhece a sua fraqueza e é purificado pelo Senhor. Quem ouviu a leitura sabe muito bem, né? O Senhor mandou o anjo. Quando o profeta Isaías achava que não tinha capacidade, ele envia o anjo e toca no lábio dele com a brasa, né? Dizer, você está purificado. A partir desse momento, você vai ser o meu aliado, o meu companheiro, a graça de Deus. Quem sabe, queridos irmãos e irmãs, não falta essa oportunidade para você, para nós, não é? Essa oportunidade da gente aprofundar um pouco mais na graça de Deus, deixar que Deus toque. E a partir do momento, não tem grande, baixo, alto, rico, pobre, estudado ou não estudado, que Deus não faz ação na vida da pessoa quando a gente quer deixar ser tocado por Deus. Então é muito bonito essa primeira leitura, a gente reconhecer que a graça de Deus, ela só assume quando nós deixamos nos experimentar pela graça de Deus. Quando nós deixamos experimentar pela graça de Deus. E essa graça só dá quando a gente tem esse contato verdadeiro com Deus. Vocês vão ver que na segunda leitura foi a mesma coisa e no Evangelho também. O profeta tem esse contato direto com Deus, aonde? No templo. Talvez foi lá sem uma objetividade e sai dali com o objetivo de ser purificado e valorizado por Deus. Deus te valoriza, Deus valoriza cada um de nós. Só basta nós termos essa consciência. E como é importante na nossa vida. Tem tantas pessoas aí que é convidado, né? E quando ele diz o não, quantas pessoas ele deixa de ajudar? E quando ele diz o sim e vai à missão, quantas pessoas ele pode ajudar, como esse profeta fez? E já a segunda leitura, vocês ouviram tirada da carta aos Coríntios? Que beleza e que graça de Paulo. Paulo, mais uma vez, também narra fielmente o Evangelho. E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu gostaria só de abrir uma ressalva e trazer para a nossa realidade. Quantas vezes nós usamos o Evangelho, deturpamos o Evangelho, né? A palavra de Deus, a gente manipula a palavra de Deus. E Paulo aqui disse, a palavra de Deus, ela tem que ser seguida. Naquele tempo, e vocês viram que Paulo fez o estudo dele, ele dizia, segundo a Escritura, não segundo ao meu jeito e a maneira de ser. Quantas vezes nós usamos da palavra de Deus para manipular ou maquiar algumas coisas, não é? Que não tem nada a ver o que o Evangelho nos ensina no nosso dia a dia. E a gente manipula muito ele. E Paulo aqui, pelo contrário, ele então menciona que a palavra de Deus, ela tem que ser trabalhada com dignidade. Fira quem ferir, atinja quem atingir, mas a palavra de Deus, ela tem que ser colocada na sua integridade, na sua totalidade e na fidelidade ao amor. Então ele diz assim, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Você também não é pela graça de Deus o que você tem? Não foi Deus que te deu? Se você está vivendo hoje, mais uma vez, Deus te deu a oportunidade de poder respirar, de andar e de participar de algo. Deus te deu uma família maravilhosa e talvez muitas vezes você não valoriza essa família que você tem. Deus te deu uma comunidade tão boa, talvez você não valoriza ela. E Deus está te dando a oportunidade todos os dias. E nessa leitura é que surge o credo, né? O creio, que é professado por nós que acreditamos na nossa igreja. Então Paulo diz assim, o centro do Evangelho é a pregação da ressurreição de Jesus. Os apóstolos também reconhecem sua fraqueza, mas a partir do momento que eles têm a oportunidade de conhecer Jesus, eles deixam tudo. E Paulo deixou. Você viu que Paulo aqui nessa leitura diz, quanta aparição Jesus fez, não é? Jesus aparece para um, para outro, para o grupo, e ao final para ele. E ele se coloca como o menor dos menores. Outra vez Paulo se colocou como a pessoa que foi abortada, não é?
Quem é mãe que perdeu o filho aí sabe muito bem, que tristeza, né? O que é um aborto, o sofrimento, não é? E aqui Paulo fala assim, eu sou, na igreja, eu sou esse um, porque eu persegui a igreja. O que o senhor quer de mim, Cristo? Que eu persegui a igreja. Jesus falou, não, eu preciso de você. E aí, é importantíssimo, queridos irmãos e irmãs, uma reflexão dessa para você, para nós. Quantas vezes a gente apronta nessa vida, não é? Quantas vezes a gente apronta? Mas quando a gente conhece Deus, a gente larga tudo aquilo e segue. Eu estou falando isso, o exemplo da minha pessoa. Padre Celestino não foi muito fácil não, hein? Não foi fácil não. Mas graças à oração da minha mãe, do meu pai, e conhecer Jesus, estou aqui hoje. E creio que muitos de vocês também, quantos de vocês, fazer a avaliação de vocês não foram fácil, né? Mas hoje tem essa graça, porque reconheceu Jesus como Paulo. E Paulo então, reconhecendo Jesus, deixa tudo e vai à missão. E ele diz bem assim, ó, a exemplo de Paulo, deixa para trás tudo o que foi de ruim e aproveita para fazer a sua missão, confiando na graça de Deus. Paulo larga tudo e segue Jesus, mas confiando na graça de Deus. E essa graça, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes falta para nós. Quantas vezes nós pegamos algum encargo na vida da comunidade, ou mesmo no nosso trabalho, a gente deixa pela metade, que achando que não é capaz, porque não acredita em Deus. Acredita sim nele, não é? Então Paulo nos dá essa grande graça. E ele ainda recorda que o ensinamento da igreja tem que ser prático, confiante. Quando nós encontramos com Jesus, para fazer diferença em nossas vidas. Conhecer Jesus é mudar de atitude como Paulo mudou. E creio que muitos de nós também mudamos as nossas ações e atitude. Já o Evangelho, mais uma vez, o profeta Isaías, fraco na fé. Paulo, fraco na fé. E aí vem os discípulos. E como é bom a gente ver, a multidão estava ansioso para ouvir a palavra e esperança e conforto de Jesus. Jesus, ele sobe na barca e pede para se retirar. O se retirar de Jesus é para ter o contato com as pessoas, não é? Jesus estava ali, a multidão estava apertando ele, ele só via aquele que estava ao redor dele. Então ele retira e dá a oportunidade de todo mundo ver ele, ele também vê o povo. Esse subir na barca é isso, né? É Jesus ter esse contato com as pessoas, não fugir das pessoas, mas ter o contato com as pessoas. E quando ele fala de cima da barca, ele desafia os discípulos. Ele desafia os discípulos, para que os discípulos voltassem ao mar e lançassem as vossas redes para apanhar peixe. E aqui, queridos irmãos e irmãs, os discípulos, graças, não é assim? E aí vai também, voltando aqui para os filhos. Quem é que é filho aqui? Levanta a mão. Quem é filho aqui? Ah, que bom. E quem é pai? Ah, que beleza. Vocês que são filhos. Olha olha essa leitura. Os discípulos foram desafiados a jogar a rede na água. Se Simão Pedro tiver dito, eu não vou jogar não, porque eu passei a noite toda pescando e não peguei nada. Agora veio o senhor para mandar eu jogar essa rede na água. Tinha ter feito surgido alguma coisa? De maneira nenhuma. Mas ele foi obediente. Olha, ele diz, em obediência ao Senhor, que eu vou lançar a rede ao mar. Queridos filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Que tem filhos aí, esses dias eu fui visitar uma família, eu fiquei triste, não é? A cena do jovenzinho em relação aos pais, coitado dos pais, sofrendo, trabalhando, fazendo tudo, dando do melhor, e o filho respondendo, gritando, achando que era o dono da verdade. Falta obediência, falta esse amor, falta essa graça. E os pais não tenham medo não, eduque os vossos filhos, não é? Porque por mais ruim que seja o pai, os pais, não é? Mas ele não quer mal ao filho. Como Jesus também aqui. Jesus vendo que era a necessidade deles ter o peixe. Por isso Jesus dá a eles a oportunidade. Lance a rede, vai no lugar mais profundo. E Jesus desafia ele.
não é no lugar de costume que vocês pescavam, não. Quem é pescador aqui sabe, né? A gente sabe o lugarzinho onde tem os peixes, não é ali? A gente sempre vai naquele lugar. E Jesus falou, não vai naquele lugar não, vai um pouco mais profundo. Lá ele estava correndo o perigo de pegar peixe grande e também de afundar o barco, não era? Poderia até morrer. Mas eles obedeceram, né? Acreditaram em Cristo. Você, filho, também acredita no vosso Pai, que o vosso Pai faz o que Ele faz é para o vosso bem, é o futuro seu, a garantia dos vossos pais. Então, o discípulo vai correndo esse risco, mas foi provocado e aceita o desafio, a ponto de pegar tanto peixe que a rede se rompe. E aqui, mais uma vez nessa leitura, a bondade de Simão, não é? Duas barcas, uma só que estava na água, a outra estava fora. E Simão então pede ajuda. Queridos filhos e comunidade, quando a gente não pede ajuda aos outros, a gente se arrebenta. E Simão, Pedro, ele faz um gesto para os colegas: vem aqui também, vocês devem participar desse momento de graça. Olha o que é a vida da comunidade. Vocês estão aqui porque vocês têm essa participação na vida dessa comunidade. Vocês fazem parte, vocês querem o bem desta comunidade. É eu, vocês, nós todos que formamos essa comunidade. E Simão Pedro convida eles vêm e fica também espantado com essa graça. Talvez isso que falta, talvez, queridos irmãos e irmãs, na nossa vida no dia a dia, né? Os amigos aí ter o convitinho de sempre ir na casa do outro, visitá-lo, fazer esse gesto bonito de somar força. E aqui a leitura nos coloca isso, essa graça de formar e ter força. E aí, justamente, é no meio desse desafio que eles enchem a rede de peixe. E agora nós, no nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo em nossas comunidades para que tenhamos também essa graça de Deus? Será que é importante ficarmos só olhando dentro das quatro paredes, sem fazer algo importante como os discípulos fizeram? O discípulo vai ao encontro e recebe a graça. E nós, no nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo para poder não só pescar o peixe, né, mas fazer com que as pessoas também sejam pescadas, sejam agraciadas na vida da comunidade? E eu resumo então, fazendo um resumo dessa leitura assim: os discípulos são chamados para o desafio na missão que a espera, são provocados, enfrentam tempestade, água tenebrosa, mas não tem medo, confia na graça daquele que o mereceu, não fique na mesmice. E é isso que nossas comunidades têm que fazer, não ficar sempre atuando da mesma maneira, mas ser ousado, ir um pouco mais além, ser pessoas que têm capacidade de experimentar o novo. Quem pertence ao povo da igreja ou de Deus, tem que deixar ser conduzido pelo Mestre, as suas atividades e missão no dia a dia, porque muitas vezes não vai adiante, porque nós não deixamos na mão de Deus. E só serviço, movimento pastorais e a igreja vai dar o fruto quando nós nos baseamos no Evangelho, na palavra de Deus. Aí nós temos sucesso. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós pregamos o Cristo, não pregamos o Cristo, pregamos a nós mesmos. Assim como o profeta Isaías, Paulo e Pedro reconheceram sua fraqueza em meio às turbulências, mas deixou-se agido por Deus, tornaram-se pescadores de homem para o reino de Deus. E você e eu, o que nós estamos fazendo para pescarmos muitas pessoas para esse reino de Deus e fazer que reconheça a Deus? Então é muito bonita essa leitura de hoje, é uma reflexão, é uma catequese profunda para cada um de nós. Saímos daqui, o que eu estou fazendo para o bem da igreja, para o bem de Jesus Cristo, para agariar essas pessoas, não é assim? Não só basta ficar aqui não, queridos irmãos e irmãs, rezando aqui nas quatro paredes aqui, rezar, orar e dizer a Deus: ó, Deus se vira lá fora, Deus faz isso, Deus faz não, Deus está fazendo, mas eu também tenho que fazer a minha parte. E como é bonito, não é, quando a gente sai, vai ao encontro, tantas pessoas que precisam de uma palavra amiga, de um ombro amigo, tantas pessoas que precisam do meu apoio, e eu estou aqui
e Deus que tem que fazer lá fora. Não pensa assim não, tá? Então é importante que nós reconhecemos nesta noite essas leituras. Quando temos medo, mas deixamos na mão de Deus, Ele age e transforma a nossa vida. Não tenha medo não. Por mais inferior que eu acho que eu seja na igreja, eu sou importante para Deus. É só deixar Deus agir no nosso coração. Aí nós vamos ser bons cristãos. E a igreja, eu creio que tem muitas pessoas que precisam dessa cutucada, né? Dessa experiência de Paulo, a experiência do profeta Isaías e a experiência de Pedro, para ver como ele também é importante na vida e no seu batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.